com vocês? Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. E eu já vou começar pedindo desculpa pela minha voz, que eu tô meio fã. Vocês também devem estar estranhando o cenário e a qualidade da imagem. É que eu tô gravando pelo meu iPhone e eu não estou na minha casa. Mas eu resolvi gravar mesmo assim, porque ou era assim ou não saía vídeo novo no canal. E hoje eu vim gravar a tag Minhas Leitoras, que quem me tagueou pra gravar foi a minha amiga linda, Valéria Prado. Um beijo, amiga. E essa tag foi uma leitora dela que mandou pra ela responder. Eu achei muito legal. São 8 perguntinhas bem rapidinhas e vamos lá comigo conferir. A primeira pergunta é: o que suas leitoras são para você? Gente, se eu tivesse que definir em uma palavra o que as minhas leitoras são pra mim, eu diria que são motivação. Motivação porque, assim, eu já pensei muitas vezes em parar com o blog. Muitas vezes quando tá acontecendo o que tá acontecendo agora comigo, que é ficar sem tempo, dar uma desorganizada na minha vida. E é nessas horas que eu penso assim, parar com o blog e ser só a Aline, sabe? Só a Aline universitária e só a Aline que tem a vida normal. Mas sempre que eu penso nisso, chega uma leitora pra me deixar um comentário, pra me mandar um e-mail, pra falar lá pela fanpage, agradecer por algum vídeo que eu fiz, agradecer por algum post, falar que eu ajudei vocês de alguma forma. Então é isso que me motiva a continuar com o blog. Então pra mim as minhas leitoras são motivação. Pergunta número 2. O que você sempre faz que acaba pensando nelas? O que eu sempre faço? Assim, eu passo 25 horas do meu dia pensando no blog, no canal e em tudo mais. Nem sempre eu coloco as coisas em prática, mas pensar eu sempre penso. Então tudo que eu faço eu acabo pensando no blog e em você. Mas uma coisa que ultimamente eu tenho pensado bastante é sempre que eu aprendo alguma coisa nova. Sempre que eu descubro alguma coisa, sempre que eu aprendo alguma coisa nova, eu quero compartilhar isso com vocês. Pode ser a maior besteira do mundo. O mundo pode não ter nada a ver com beleza, pode sei lá o que, mas sempre que eu aprendo alguma coisa, eu quero repassar isso também pra vocês. Então eu acho que uma coisa característica, assim, que eu sempre penso nas leitoras é quando eu aprendo. Pergunta número 3. Você se acha um exemplo pra elas? Eu não acho que eu seja exemplo pra ninguém seguir, porque eu sou humana, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades. Eu não me considero, sabe, um bom exemplo pra ninguém. Mas eu gosto muito quando eu escuto de vocês que eu servi de inspiração, que eu servi de motivação, que eu servi de qualquer coisa, quando vocês me dão esse feedback. Eu fico muito feliz quando eu vejo que está servindo de alguma coisa o que eu tô fazendo aqui na frente da câmera, o que eu tô fazendo lá no blog, nos textos, enfim. Pergunta número 4. O que você acha das leitoras que te criticam pro seu bem? Eu amo críticas construtivas. Como eu falei no vídeo Me Conhecendo Melhor, eu sou uma pessoa sincera ao extremo. Então, eu também gosto quando as pessoas são comigo, digo se ela tá falando aquilo pro meu bem. Se você tá me dando uma crítica construtiva, eu vou levar muito a sério. Eu vou procurar melhorar aquilo, não continuar naquele erro, simplesmente ignorar. Então eu gosto muito. Pergunta número 5. O que você acha das leitoras que te criticam só para te deixar pra baixo? Eu não considero as pessoas que chegam só pra deixar comentário negativo minhas leitoras. Eu considero essas pessoas peso morto, sabe? Que num certo momento estavam sem ter o que fazer e chegam pra criticar a pessoa só pra ofender. Ainda bem que eu não tenho muito esse feedback negativo das pessoas, das leitoras, enfim, das pessoas que me assistem, que visitam o blog. Mas o que eu acho é isso. Eu acho que essas pessoas são desocupadas, não têm o que fazer e que na maioria das vezes elas não sabem fazer melhor. Então elas criticam só pra te deixar pra baixo, mas na verdade elas também não sabem fazer, não saberiam e aproveitam que estão atrás de uma telinha de um computador pra falar o que quer, sabe? Pergunta número 6. Diga uma leitora que você conhece e admira. Bom, eu acho que se eu não falasse o nome dessa leitora aqui no vídeo, ela ia me matar, ela ia me xingar até a morte e ia passar o resto da vida dela dando dislike aqui nos meus vídeos, só de pirraça. E uma leitora que eu conheço e admiro é a minha amiga linda. A gente foi amiga de turma na faculdade e a gente se conheceu e também começou a conversar bem antes das aulas começarem da faculdade por assuntos relacionados ao blog. E ela é aquela leitora assídua, sabe? Que assiste vídeo primeiro que todo mundo, que comenta primeiro do que todo mundo, que chega muitas vezes pra me fazer críticas construtivas e eu amo isso. Muitas vezes já me ajudou muito também com o blog. Então não tinha como ser outra leitora se não fosse Joyce. Pergunta número 7. O que te levou a fazer o seu primeiro encontrinho? Bom,
Eu já fiz 2 encontrinhos relacionados ao blog. O primeiro não foi exclusivo do blog, que foi um evento que eu e outras blogueiras de Recife fizemos, que foi o Beauty Day. E o segundo encontrinho que eu fiz, que foi exclusivamente do meu blog, que eu fiquei muito feliz, apesar de ter sido uma coisa bem pequenininha assim, e foi bem em cima da hora, foi com as leitoras que participam do grupo do WhatsApp. Quero aproveitar para mandar um super beijo para as meninas do grupo do WhatsApp, que elas estão lá sempre online comigo, sempre tirando dúvidas, trocando ideias, comentários. E daí a pergunta é o que me levou a fazer. O Beauty Day eu fiz porque eu queria fazer um encontrinho, mas assim, eu e as outras blogueiras também, né, que participaram, queríamos fazer algo diferente dos encontrinhos que bem comuns, assim, sabe? A gente queria trazer o blog pra realidade ali, pro pessoal, pro cara na cara. E o segundo, como eu falei, foi do grupo do WhatsApp, e daí as meninas começaram, vamos marcar um shopping, vamos marcar alguma coisa. Acabou que a gente marcou de se encontrar na praça de alimentação do shopping, foi bem legal, foi um encontrinho bem pequenininho, com nada muito programado assim, mas foi muito legal, a gente passou uma tarde bem divertida conversando juntas. A oitava e última pergunta é: qual o seu sentimento por cada leitora sua? Bom, gente, como eu falei no começo do vídeo, vocês são pra mim a motivação de continuar com as coisas do blog. Então, eu não consigo explicar o que eu sinto. É como se vocês, mesmo estando do outro lado da telinha, fossem minhas amigas, fossem pessoas que estão presentes no meu dia a dia, sabe? Até mais presentes do que pessoas que realmente convivem comigo. E assim, sou muito grata a vocês, porque se eu estou onde eu estou hoje, se eu conquistei coisas com o blog, tudo isso eu devo a vocês. Porque do que adiantaria eu ficar aqui falando, se não tivesse vocês aí do outro lado para escutar. Então eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande por todas vocês. E bom, gente, essa foi a tag de hoje, esse foi o vídeo também, espero que vocês tenham gostado. A tag não pede pra indicar ninguém, mas eu queria ver 2 blogueiras respondendo essa tag, que é a Natália Sena e a Andresa Guzmão. Eu vou deixar o link do canal das duas aqui embaixo no box de informações pra vocês conferirem, e eu espero que as coisas estejam melhor no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau!